também elas não podiam ser beneficiárias em testamento. E essas daí eram as redações que existiam no Código de 16 relacionada a esse tipo de relação. E a partir daí, com o passar dos tempos, a jurisprudência, devido a muitas ações, algumas relações elas queriam algum reconhecimento jurídico, eles começaram a reconhecer isso aí como uma sociedade de fato e não como uma família, que mais tarde eu vou explicar o que seria a sociedade de fato. Tanto que Maria Berenice Dias, que levou esse livro que eu estou aqui vermelho, 2015, ela diz o seguinte, que eles reconheciam a sociedade de fato, que seria o quê? A mulher, ela contribuía, eles tinham que ter o convencimento que aquela companheira, ela estaria contribuindo financeiramente para poder ter algum direito partilhado. E quando ela não contribuía, Maria Berenice, ela diz assim, ó, quando a mulher não exercia atividade remunerada e não tinha outra fonte de renda, os tribunais concediam alimentos de forma camuflada como o nome de indenização por serviço doméstico. Então, eles começaram aí, engateando, reconhecer algum direito dessas uniões, que seriam, no caso, eles usavam o termo indenização por serviços domésticos, quando elas não contribuíam financeiramente. E quando existia uma contribuição financeira, eram reconhecidas como sociedade de fatos. Isso aí já no judiciário, porque para a sociedade continuava tendo a rejeição social. Aí foi passando o tempo, existiam só esses dois tipos de reconhecimento do judicial, né, através de ações, quando chegou o grande marco em relação a essas famílias não oriundas do casamento. Quando veio a Constituição Federal e disse que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E, para efeito de proteção, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Ou seja, a Constituição, ela começou a nomear esse tipo de relação como entidade familiar, né? Um termo bem generalizado. E então, depois da Constituição Federal, até 29 de novembro, desde a promulgação da Constituição até 29 de novembro de 94, que foi logo até o último dia, iniciou-se uma primeira lei, porque é o seguinte, existia a Constituição, mas não existia uma lei que regulamentasse isso. A Constituição dizia, o Estado tem que proteger essas famílias, é a união entre homem e mulher, mas não dizia o que seria, então precisava de uma lei que regulamentasse isso. Então, entre o período da promulgação da Constituição e essa primeira lei que tentou regulamentar isso, existiam muitas decisões contraditórias e elaboração de critérios que acabavam se contradizendo entre si. Por quê? Porque chegavam ações no judiciário e o juiz não existia uma lei que regulamentasse, eles tomavam decisões que eles queriam. Então havia decisões contraditórias, critérios que não acabaram se contradizendo. E eles eram tratados nas varas cíveis como direito obrigacional e não como direito de família. Então, em 94, houve a primeira tentativa de regulamentação da união estável, que chamava-se a Lei do Concubinato. E nessa lei existiam alguns requisitos que os juízes começaram a se basear para poder configurar ou não a união estável. Qual seria? Os requisitos pessoais, que seria o prazo temporal de 5 anos, prole ou prole comum, eles começaram a ter direitos a alimentos, alterou a ordem de vocação hereditária, né, incluindo o cônjuge ao lado, incluindo o companheiro ao lado do cônjuge sobrevivente, porque companheiro é tratado como união estável, né, todo mundo sabe. Cônjuge é o que vem do casamento. Então eles começaram a equiparar. Então a partir daí, esses aqui são os requisitos. Ó. Ele criou a figura do companheiro meieiro, né? Então, isso tudo no comecinho. Concedeu direitos ao usufruto sobre parte dos bens
deixado pelo companheiro falecido. Então, essa aqui foi a primeira lei, né? Então, foi passando o tempo. Quando foi em 96, olha só, 96, a Constituição foi em 88, 8 anos depois de ter passado aqueles requisitos, veio a lei dos conviventes. Essa lei dos conviventes já foi um pouco diferente da primeira. Ela passou a omitir os requisitos pessoais, ou seja, não existe mais lapso temporal. Os 5 anos, não precisa existir prole em comum. Ele substituiu o termo companheiro por convivente. Ele fixou a competência na vara de família, que até então era na vara civil, no direito obrigacional. Ele adotou um regime semelhante ao da comunhão parcial. Não proibiu os contratos de convivência, previu o direito real de habitação para o companheiro. Isso tudo foi nessa segunda lei que regulamentou a Constituição, né? Porque exigia a previsão constitucional, mas não exigia uma lei para regulamentar. Então, a lei dos conviventes, ela foi vigente até 10 de janeiro de 2003, quando entrou em vigor o Código Civil. E aí o Código Civil veio para dar uma coisa mais exata. Ele diz que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, olha aqui o requisito da união estável, convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. A união estável não se constituirá se ocorrer os impedimentos do artigo 1521, ou seja, os mesmos requisitos do casamento. O casamento não pode acontecer se tiver os impedimentos, então a união estável também. E não se aplicando o inciso 6º no caso da pessoa casada se achar separada de fato, ou seja, o homem e a mulher pode ser casado, mas se ele estiver separado de fato, ele pode constituir uma outra união estável, mesmo que no papel esteja lá dizendo que ele é casado. Mas se for provado que existia separação de fato, vai poder ser constituída uma união estável. Ele não vai poder casar, né? Porque o casamento ele só depois da divórcio. E as causas suspensivas, aí pode acontecer as causas suspensivas, não pode se tiver impedimento. Aí foi passando o tempo, olha, foi em 96, né, aquela lei. Quando foi em 2011, olha só, o STF, ele acolheu 2 ações declaratórias de inconstitucionalidade, reconhecendo as uniões homoafetivas como entidades familiares com os membros com os mesmos direitos e deveres da união estável. Ou seja, é porque vocês não estudaram em jurisdição. Existe um pessoal ali, existem os legitimados para entrar com ações diretas de inconstitucionalidade no STF. Um dos legitimados, ele chegou lá e disse: esse artigo da Constituição aqui, ele é inconstitucional, porque fala de homem e mulher. Eles questionaram isso aí. Por que na Constituição fala de homem e mulher? É inconstitucional. Então o STF, ele reconheceu como inconstitucional esse artigo lá da Constituição e proferiu por unanimidade, e ele dispõe de efeito vinculante, ou seja, essas ações de direta de inconstitucionalidade, quando o STF ele reconhece, ele dá o efeito vinculante, ou seja, efeito erga omnes para todos e ex tunc, ele retroage, quer dizer, é válido para todos e vai retroagir no tempo. Então esse efeito homoafetivo, ele teve esse efeito vinculante. E outra coisa, aí veio o CNJ e que proibiu as autoridades competentes a recusa da habilitação. Ou seja, quem são as autoridades competentes? Pessoal do cartório, né? Então ele proibiu a recusa da habilitação, da celebração do casamento civil ou conversão da união estável em casamento de pessoas do mesmo sexo. Bem rapidinho, gente, porque é o seguinte, se vocês observarem, entre 2011 e 2013 são 2 anos, ou seja, em 2011 entendeu que era inconstitucional, o artigo era incompatível com o artigo 5º. Quando ele dizia homem e mulher, e o artigo 5º diz homem e mulher são iguais
quais os direitos e obrigações serem assegurados os seguintes direitos fundamentais. Então, ou seja, havia incompatibilidade entre os artigos da Constituição. Então, quando ele disse que era declarado inconstitucional, foi inconstitucional o fato de não ser considerado como um ente familiar, né? Ou seja, eles poderiam viver em um Estado. E só que entre 2011 e 2013, a gente viu que o processo de habilitação do casamento passa pelo crivo de um juiz e de uma promotora. Então, nesse processo cartorial da habilitação do casamento, os juízes eles interferiam, ou seja, entendiam que apesar de ser um unidade familiar, o STF tinha dito que eles podiam viver em um Estado, mas isso não significava que teria quebrado o artigo do Código Civil que diz que eles podem casar. Então, os juízes entendiam que eles não podiam casar. Então, os notários, quando iam perceber, sequer aceitavam o processo de habilitação. E mesmo que aceitassem, quando iam para o magistrado, que é o que dá o aval final, para ver os impedimentos, ele dizia que impactavam os impedimentos, que era a distinção de sexo. Aí, o CNJ dizia o STF disse, e aí a interpretação do STF é entidade familiar. Se pode viver no Estado, também pode casar. Ou seja, nenhum juiz e nenhum tabelião pode impedir que eles se habilitem para o casamento. Daí, a partir de 2013, ou seja, demorou 2 anos para ter essa eficácia que a Adriana disse, ou seja, para realmente ser obedecido essa ideia do STF de que eles podem, inclusive, casar. Alguma pergunta até agora? Posso continuar? Aí veio, pode falar. Nesse caso aí, após essa lei que regulamenta o direito de se habilitar para o casamento, existe alguma condição hoje ainda para aquele que não notaram? Olha, eu acho que nem está acontecendo mais, né, professor? A gente já está em 2015. Não, a gente chegou a fazer uma pesquisa, mas eles responderam o processo administrativo. O CNJ há processo administrativo tanto para o magistrado como tanto o magistrado não reconhecer o processo judicial, se o magistrado não reconhecer a ação declaratória, além de ser reformada, ele pode responder o processo judicial. Além da que é permitido conviver no Estado do Direito, o STF começou a funcionar como um casamento de eles fizeram a interpretação extensiva, né? Exatamente. Onde é que se encaixa hoje em dia o princípio da fidelidade? Porque Olha, o princípio da fidelidade, assim, ele deve estar sofrendo uma alteração, assim, do que significaria fidelidade. Porque no momento que eu reconheço uma relação extraconjugal como família, eu quebro totalmente o princípio. Então, sofre uma transformação. Isso é assunto da semana científica. Esse é assunto da semana científica. Maria Berenice, vamos lá assistir. É bem rápido, eu vou falar bem rapidinho sobre isso, que não é o tema da aula. Eu vou falar sobre isso, não lá mais. Maria Berenice disse que, para mim, a melhor autora que tem, você também concorda. Então, ela fala o seguinte, que isso aí chama-se o princípio da monogamia. Ele diz o seguinte, na hora que a Constituição, eu acho muito lindo isso que ela diz, na hora que a Constituição, ela reconhece como filho, um filho havido dessa relação extramatrimonial, desse adultério, dessa relação fora do casamento, ela tem que reconhecer também que esse princípio não existe mais. Então, tem alguns doutrinadores aí que estão dizendo que não seria o princípio da monogamia mais não. Eu acho que está andando por aí. Ela fala bem sobre isso. E na hora que reconhecer o filho, tem que reconhecer a família também. Aí, Paulo Lobo, vou continuar aqui. Paulo Lobo, ele tem um conceito que eu achei lindo. Sabe, sobre a união estável. Ele diz que ser a união estável um ato fato jurídico por não necessitar de qualquer manifestação ou declaração de vontade, mas para que produza seus efeitos jurídicos. Ou seja, você pode juntar esses povinhos, o homem e a mulher numa casa, eles não precisaram assinar termo nenhum, nem declaração nenhuma, mas ali já está causando algum efeito. Como pode morar 10 anos e cada um ir para sua outra casa e também não vai produzir efeito? É independente, mas existe, ele quis dizer o seguinte, que não precisa de manifestação de vontade, nem por escrito, nem para poder que haja um efeito jurídico. Eu achei lindo esse conceito dele. Aí, quais são as características? É o que tem no Código no 1723, que é a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com a intuito de constituir família. Vamos ver aqui o convivência pública. Convivência pública é muito fácil se provar isso aí no Facebook, né? Tem um
bota relacionamento sério, né, Vitor? Aí já pode configurar, né? A professora Dola Mais, ela fala assim, você recebeu um convite de casamento, fulano e Beltrano, se lascou. Então, isso aí é convivência pública. Contínua, ou seja, não pode ter interrupção. Duradoura. Mais ou menos, o duradouro é muito complexo. É cada juiz que vai determinar. Não existe mais tempo, não. Então, o juiz aqui vai entender se aquele tempo foi bom ou não. Pode ser 1 ano, 2 anos, 6 meses, 10 anos. Aí, assim, junta, separa. Não, aí não é contínua. Tem que ter continuidade. É um dos requisitos. Aí passou o tempo separado, junta de novo. Aí tem que ter continuidade, ser duradouro e principalmente, alguns autores falam que o principal dos requisitos é o objetivo de constituição de família. Entendeu? Pode nem ter prole, mas tem que ter esse objetivo. Mas mesmo tendo uma família, né? Justamente. Aí separa. E também tem o fato também de algumas pessoas têm dúvidas, tem que morar no mesmo teto? Não. Isso aí não é requisito, não. Os requisitos são esses daqui. Ele pode morar em casa separada também. Mas a gente, às vezes a gente colocando só de acordo com esse artigo 723, a gente pode até ver que seria fácil de fazer um estado. Mas na prática é muito complexo. Então, o casamento a gente percebe a partir da celebração do casamento, né, que ali existe uma união. Mas na união estável, às vezes é muito complexo você definir quando que começou a união ali, né? Então, você é contínuo, duradouro, mas quando realmente existe uma união estável? Por isso, qual é a diferença da união estável do casamento? É a questão do papel. O casamento, você tem um documento que diz a hora do dia que começou, o regime de bens e tudo. Da união estável não tem nada. Então, o que você tem que fazer? Juntar provas. E dentre essas provas vai existir o tempo. Que não é fácil, né? O essencial. Hoje pode ser até ser configurado. Tem uma professora que fala que se você vive namorando, fala no cartório e faça uma declaração de namoro. Mas tem alguns juízes que não reconhecem. Por quê? Porque acham que houve má fé, né, Vitor? Então. Justamente. É mais ou menos aquela analogia que o professor de trabalho diz muito, né? Em direito do trabalho é muito comum você criar, por exemplo, um contrato de prestação de serviço com o objetivo de fraudar o real vínculo. Então, no direito, no raciocínio, a gente pega analogicamente do direito do trabalho. Não adianta você fazer um contrato de namoro e viver em união estável da primazia da realidade. Ou seja, só que aí a dificuldade é no que está exteriorizou. O problema é que, por exemplo, na relação de trabalho, eu tenho 5 características que, se forem preenchidas, são características fáceis. A continuidade, a remuneração, a subordinação. Na união estável, a dificuldade é que os requisitos são absolutamente subjetivos. Então, você tem um namoro não estável com uma diferença ínfima e que vai dar um efeito monstruoso, que é a questão do patrimônio. Por exemplo, o que eu fiquei preocupada falando, meu irmão está namorando, o senhor está namorando há uns 5 meses com uma moça, só que ele no canto dela e no canto dele. Só que ele está comprando agora um apartamento. Eu conversando com ele ontem, não, já dei entrar no papelado, a gente vai começar a reformar. Eu disse, a gente, ela já tem o canto dela, já tem um apartamento que é dela, ele está comprando dele agora. Eu já pensei assim, nossa, a gente, será que ele está comprando do dinheiro dele, mas será que isso futuramente não vai ser com os dois? Aí deu aquela preocupação, já está numa união estável? Pode ser. Pois é. Eu quero dizer, Ana disse, se nesse período, será que ele já está recebendo convite como se família? Será que a sociedade já está nos considerando casal? Para a gente, para a família, são namorados, né? Mas sempre ele falou assim, a gente vai reformar. Eu falei, nossa, será que futuramente meu irmão pode ter que dividir esse apartamento? Ele está comprando um dinheiro, se ele preencher, se ela provar que preencher os requisitos da sociedade. E o contrato de namoro, ele não pode preencher esses requisitos, né? Lá quando você vai lá no cartório. Aí a gente vai falar aqui mais ou menos assim por alto, a diferença entre sociedade de fato, união estável, que é sinônimo de
Maria Berenice Dias. E o concubinato impuro, que é o sinônimo de concubinato adulterio, quando existem os impedimentos, aquele artigo que eu falei no início. A sociedade de fato, eu até falei assim que seria, a sociedade de fato é quando existe a união de duas pessoas, não oriundas do casamento, e que os dois juntos, ela e ele, ajudaram financeiramente para constituir aquele patrimônio. Então, ela é mais ou menos um sinônimo de concubinato impuro. Por quê? Porque existe o impedimento do casamento, não pode se casar, mas o concubinato impuro nem sempre é uma sociedade de fato, porque a sociedade de fato ela é tratada no direito obrigacional e é como se fosse uma empresa, não uma sociedade mesmo. Você contribuiu, vamos dividir porque você contribuiu, não porque você é uma família. Mais ou menos assim, não é isso, professora? E tem a união estática, que eu estou explicando, que era esse nome de concubinato puro, e o concubinato impuro é o adulterino, que tem vários outros até termos pejorativos, que é o que tem o impedimento. Ele tá bem frisado aqui no 1727. Deixa eu ler aqui bem rapidinho. 1727. Ele diz o seguinte: as relações não eventuais, ou seja, não eventuais, entre homem e a mulher, impedidos de casar, constitui concubinato. Ou seja, é praticamente a espécie do impedimento que vai diferenciar, né? No concubinato puro, ele não tem impedimento. Ele não se casa às vezes porque não quer. Não existe impedimento. Então, por isso que é reconhecido como entidade familiar. Já o concubinato impuro, apesar de ter algumas decisões aí que a gente está pesquisando que estão reconhecendo, mas no momento o que se entende é isso. O concubinato impuro, ele não tem reconhecimento jurídico e não tem os efeitos como se fosse uma família fosse. Concubinato impuro é obrigatório? É a união paralela que pode ser bigamia ou não, porque o termo bigamia a gente só usa para dois casamentos, né? Mas no caso do meu estado e do estado? Não, é o mesmo impedimento, não pode. É concubino também. Então, existe a convenção da união estável em casamento. Então, basta fazer um pedido ao juiz e o assento no registro civil. É bem simples. Só que para você fazer esse pedido ao juiz, você vai precisar tudo que você quiser requerer de algum direito perante o judiciário. Quando você vive em união estável, você precisa primeiro entrar com a ação de reconhecimento de união estável. Ou seja, para você pedir que seja convertido em casamento, para você querer ter direitos sucessórios, para você querer qualquer coisa, você tem primeiro provar que você vive em união estável. Então, nessa ação de reconhecimento de união estável, o juiz vai avaliar, vai ver suas provas e tudo, e ele vai dizer se ali é ou não. A partir daí, ele vai ou converter em casamento, ou vai, entendeu? Aí vai gerar os efeitos. Então, aí aqui vamos falar dos direitos recorrentes da união estável. A ação de reconhecimento de união estável seria um dos direitos. Direito ao sobrenome, ou seja, você tem a opção de querer igual ao casamento, você tem a opção de querer ficar ou não com o direito do seu sobrenome do seu companheiro. O estabelecimento do vínculo de parentesco por afinidade, ou seja, né, no casamento a gente sabe que gay sogro e sogra nunca deixa de ser, sempre serão sogros e sogras. O companheiro também, não, o Estado não muda não. Então, o vínculo de parentesco por afinidade, a afinidade é o mesmo. A possibilidade de adoção conjunta, o exercício da curatela pelo companheiro, uma ação de interdição ou ausência. Essa possibilidade de adoção conjunta em Pagoeca, não sei se você, a professora abordou isso, o seguinte, a adoção unilateral, todo mundo pode, né? Sempre pode. Na adoção conjunta, que ele diz ou pessoas casadas ou que vivem em união estável. Era uma das polêmicas da união afetiva. Porque como pessoas do mesmo sexo não eram união estável, então conjuntamente eles não conseguiam adotar. Então esse parágrafo segundo do artigo 42 do ECA, ele também sofreu reflexo daquela decisão de 2011 do STF. Então, apesar de lá ainda dizer homem e mulher, né, ele fala adoção conjunta homem e mulher, então
sucessivamente ele também foi reconhecido como uma inconstitucionalidade desse trechinho. Então, por isso que hoje a adoção conjunta também pode ser A separação de corpos, eu até comentei com a professora, por exemplo, porque você vive no união estável, não tem nada documentado, né? Então, há um conflito, um abrigo, uma coisa e você precisa separar. Então, você pode pedir medida cautelar, a separação de corpos, até mesmo antes dessa ação de reconhecimento de união estável, uma exceção. Eles não ficaram cautelados, mas é um procedimento que você prova o máximo bom direito do período da demora. Então, quando é divórcio, você entra, teve uma violência doméstica, uma coisa grave, uma coação grave. Então, você corre, resiste obrigatoriamente, procura um advogado, entra na cautelar de separação de corpos, para que, por exemplo, o marido saia ou a mulher do ambiente conjugal. Depois é que entra com o divórcio. Então, é o que a Adriana já tinha comentado. No caso do divórcio é super simples, porque você junta a certidão, né, do deferimento de uma cautelar. Na união estável, uma das dificuldades é exatamente o juiz deferir a separação de corpos. Porque é um procedimento cautelar que, a priori, você só precisa comprovar a violência ou o risco de dano. Não, tem que separar esse casal, prioritariamente, até que a gente descubra o que aconteceu e até que faça a dissolução daquela sociedade conjugal. Na união estável, os companheiros, um deles, vão entrar com essa ação cautelar de separação de corpos, só que sequer existe a prova da união estável pré-constituída. Então, é uma exceção e é mais difícil de definir. Né? O direito a alimentos, que naquela época, lembra lá no 16, que eles concediam de forma camuflada, hoje já se tem o direito a alimentos. Direito à ameação, mesmo todo esforço comum, eu vou já falar sobre isso, sobre a ameação. A sucessão hereditária, direito à inventariança, impenhorabilidade do bem de família, subrogação, quer dizer, a retomada de locação de imóvel, impedimento para testemunhar e direito aos benefícios previdenciários. Essa alocação caiu na prova da Almeida no caso foi a ideia do cônjuge ou do companheiro continuar na posição de local. E os deveres, quais são os deveres da união estável? Lealdade, respeito e assistência de guarda, sustento e educação dos filhos. A observação que tem que ser feita aqui é sobre a lealdade. No casamento, ele não fala em lealdade, fala em fidelidade. Só que a lealdade, se a gente for observar, ela é bem mais ampla do que a fidelidade, né? Então, aí é outra diferença do casamento e a união estável. A lealdade, ela abrange também a fidelidade e outros fatores, outras consequências. Os efeitos patrimoniais. Eles têm a faculdade de firmar o contrato de convivência, estipulando o que querem. Como o casamento. O casamento você pode chegar lá e dizer, olha, eu quero separação total, né? Eu quero... E aí, lá também não é diferente não estado. Quando há o silêncio, incide o regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, idêntico ao casamento. Sem ficar em silêncio, a comunhão parcial. No lavatório existe uma restrição quanto ao regime. E na união estável, eu vi que literalmente o regime era parcial. Não parcial sempre. Porque quando não se faz o contrato de convivência, sempre é assim. Se você fizer um contrato de convivência, analogicamente é o mesmo efeito do pacto nupcial, por causa da legalidade, né? É casamento. Limita-se aos bens adquiridos onerosamente e durante a vigência. Ou seja, vai ser dividido, vai fazer parte do efeito sucessório aquilo constituído durante a união estável. E por causa do regime de bem, né? No caso que escolheu universal, parcial. Então, quais são? Que há uma diferençazinha entre o casamento aí. Concorrendo com filhos comuns, a cota é equivalente ao atribuído ao filho. Concorrendo com descendentes só do decúbito, é a metade do que caberá a cada um deles. Concorrendo com outros parentes, 1/3 da herança. E não havendo parentes suscetíveis, a totalidade da herança. Ou seja, qual é a observação que eu quero fazer aqui?
o artigo 1845, ele diz que são herdeiros necessários, né, os ascendentes, descendentes e cônjuges. Cadê o companheiro? Não existe um companheiro, né? Mas aí está sendo questionado. Né? Então, o que acontece aqui? Por exemplo, então o cônjuge não é herdeiro? É isso? Esse aqui é o artigo 1000, o companheiro não é herdeiro. Aí o STF, ele reconheceu uma repercussão geral que discute a inconstitucionalidade do artigo 1790, que é onde fala dos direitos sucessórios do companheiro. Ele discute a questão da diferença entre um e outro. Não quero falar do direito real. Então é assim, é o seguinte, como o companheiro ele não está classificado como herdeiro, ele só vai dividir os bens adquiridos durante a constância do casamento. Ou seja, se quando ele for, casamento não, da união estável, se quando ele for conviver, que é aquela convivência pública, duradoura, contínua, então quando ele for participar daquilo ali, se ele tivesse um bem já adquirido antes, por doação, por testamento, que não seja oneroso, porque ele fala que tem que ser oneroso durante a constância. E os bens adquiridos antes? Lá na sucessão ele vai ter direito? Não vai, porque ele não é herdeiro. Então, se não tiver filho, por exemplo, quais são? Primeiro são os ascendentes, descendentes e cônjuges. Ele não é cônjuge, nem ascendente, nem descendente. Então, se há um bem dado por doação, ele não vai participar dessa herança aí. Não tendo descendente, nem ascendente, nem cônjuge, vai para o Estado. Entendeu? Aí o que é que o STF está questionando? É isso aí. Esse artigo aí que fala da diferença. Se fosse cônjuge, aí ele ia concorrer. Mesmo o bem não sendo adquirido durante a constância, mesmo ele sendo casado por comunhão parcial, que é o mesmo regime do companheiro. Por quê? Porque o bem não foi adquirido de forma onerosa. Por quê? Porque ele não faz parte dos herdeiros necessários nem legítimos de sucessão. Entendeu? Aí o STF está questionando isso aí. Por que a diferença?